Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live do IBDD, hoje com o Dr. João Marcos Guimarães Siqueira. A gente vai falar sobre o texto Conjugando a Diretriz Técnica Operacional do Retorno das Atividades das Competições da CBF com o CBJD, as nuances e os desafios dessa conjugação. Tô só aguardando aqui, olha, já entrou, vou ver. E é muito interessante esse tema, porque. Oi, boa noite, tudo bem? E aí, Júlia, tudo bem? Boa noite, tudo Bem, bem? tudo ótimo. Tá Tá me ouvindo conseguindo me bem? Tá ouvir tudo bem? certo? Eu tô te Tô, ouvindo tô, super pra mim bem. tá tudo certo. Que ótimo, perfeito. Que bom. E Tava aí? explicando, já falei aqui sobre o título, né? Não sei se você quer expor um pouco, João, sobre a escolha do tema, enfim. Né, estava começando a falar que o interessante é que a gente atua junto no STJD do futebol, né? E então que a gente utiliza essa conjugação dessas normas, né? Agora com frequência diante da pandemia e das imposições, né? Do que foi estabelecido e tal. Mas aí, de repente, você pode falar um pouco mais sobre a escolha desse tema para quem está nos assistindo. Bom, primeiro dizer que para mim a minha satisfação em estar aqui, sobretudo com você, né, Júlia, trocar essa figurinha. A gente está junto lá na Procuradoria, Bom, consegue ter um debate. A gente, de alguma maneira, participou desde o nascimento lá da diretriz, quando a gente teve notícia das tais notícias de infração à época e, enfim, todo o protocolo médico que envolvia o retorno. A ideia, na verdade, é pegar a diretriz. Assim, eu quando olhei a diretriz pela primeira vez, a minha ideia era tentar ela encaixar de alguma maneira a diretriz, não só no direito civil, no direito do trabalho, extrair conceitos da própria diretriz também com o CBJD, e aí sim, a partir dela, começar a fazer, vamos dizer assim, o exercício da reflexão jurídica, né? A gente já tem os conceitos pré-definidos na cabeça, então como é que a gente coloca isso no papel, né? Qual é ali o objetivo do protocolo de retorno, do protocolo médico, qual é o ponto de convergência do protocolo médico com o CBJD, como é que a gente encaixa a diretriz no CBJD. Então, assim, foram essas reflexões que me levaram a escrever sobre o tema, a fomentar um pouco esse debate jurídico e a partir vamos dizer assim, da estrutura da diretriz, a gente desenvolver juridicamente esse raciocínio para tentar encontrar esses campos de harmonia, né, da diretriz com, enfim, outros ramos do direito, com o próprio CBJD. Então, foi mais ou menos esse motivo, Júlia, que me levou aí a desenvolver um pouco o artigo, quer dizer, não só esse motivo, também como as cobranças que a gente recebe, até porque a gente sim. precisa manter a coluna também em dia, e a coluna também é um espaço As importante para cobranças a que a gente gente. recebe. E você principalmente nesse papel atuante, né, Júlio, merece todos os parabéns ali do mundo. Não, A gente, na imagina. verdade, Imagina, é um acaba sendo. time. Nós somos um time. Não, Falando nisso, João, vou até pedir aqui um espaço para a gente cumprimentar. Estou vendo aqui vários membros filiados nos seguindo, diretores, coordenadores e, enfim, ex-presidentes. Então, é uma honra para a gente estar com esses ouvintes aí, né? E é uma honra também, o Instituto tem esse projeto para fomentar o direito desportivo, com as publicações às segundas e quartas, né, na coluna desportiva do BDD, e as respectivas lives às terças e quintas. E é isso mesmo, aqui nós somos um time para fazer parte da coluna, né, ser colunista e poder, consequentemente, participar das lives aqui com a gente, debatendo os temas abordados, precisa ser membro filiado, né? E a gente está formando um time cada vez maior, mais coeso ao mesmo tempo, que é uma coisa difícil, né? E, João, vou pedir Vênia também para falar aqui sobre o seu currículo, que além de membro filiado do IBDD, como eu disse que tem que ser,
né? Você é procurador lá do STJD, do futebol, né? Nós somos. É procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Basquete. Inclusive, hoje nós tivemos uma perda, né, triste, né, nesse setor, enfim, nessa modalidade. É procurador também, do qual eu sou auditora, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação de Voleibol e membro da ISLA, especialista em Direito Desportivo e do Trabalho, sócio do escritório Bocísio e Advogados. Enfim, João, dessas diretrizes, né, desse documento que foi, né, e vem sendo aprofundado, criado, exigido cada vez mais, né, dentre as normas técnicas do futebol a nível da confederação, da CBF, alguma você acha que merece destaque, que tem maior relevância? Como é que você enxerga isso? Porque o documento, ele abrange várias situações, né? Qual que você vê maior relevância? Qual que você vê maior incidência? Enfim. Olha, Júlia, na minha concepção, assim, eu acho que o que de mais importante tem na diretriz, assim, né, eu não estou querendo desmerecer os demais capítulos, né, mas assim, fazendo uma análise estritamente jurídica, eu acho que a própria introdução da diretriz, ela é a parte fundamental da recomendação para o retorno das competições. Por que eu digo que ela é a parte fundamental, né? Porque ela lá na introdução, tem ali, se não me engano, na penúltima ou na antepenúltima linha, tem um trecho que é, na verdade, que é o aditamento do Regulamento Geral das Competições. Então, quando, na verdade, a introdução ela diz que a diretriz ela integra o Regulamento Geral das Competições, o que ela, de fato, está fazendo, e eu acho que o propósito nosso é conjugar isso com o próprio CBJD, o que ela está fazendo, ela está conseguindo o abrigo no 191. Porque fosse, na verdade, ali, vamos dizer que a diretriz fosse uma recomendação geral, sem um tom muito impositivo. Ficaria complicado, num eventual descumprimento, a gente se valer de um próprio 91, né? E o 91, eu acho assim, o 91 a gente olha ele no primeiro momento, faz uma análise isolada, ele parece até um artigo, de alguma maneira, meio sem graça, né? Mas, na verdade, o artigo 191 ele é fantástico. Por que eu digo que ele é fantástico? Que o 191, ele é aquele, fazer assim um paralelo, ele é o artigo gente boa do CBJD. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele é um artigo que ele conversa, por exemplo, com o hipismo, ele conversa com atletismo, ele conversa com vôlei de praia, ele conversa com futebol de campo, ele conversa, por exemplo, com crossfit. Então, quando o 191, quer dizer, ele abre esse leque, descumprimento de regulamento, o que ele vem fazendo, na verdade, é o seguinte, olha, todo e qualquer descumprimento de regulamento, ele encontra uma sanção na justiça desportiva, uma sanção disciplinar, por conta do item 3 do próprio 91. Então, quando eu digo que ela é a parte mais importante, é justamente nesse sentido. Se a gente não tivesse um comando imperativo na diretriz, não houvesse na diretriz ali um conceito claro de que a diretriz ela faz parte integrante do regulamento, o efeito punitivo ele ficaria esvaziado. Então, assim, quando eu destaco a questão do trecho mais importante, é claro que os demais capítulos ali, todo o protocolo de testagem das equipes, dos jogadores, são pontos de suma importância. Mas eu destaco esse ponto do regulamento como ponto de maior relevância, que é justamente nesse momento em que a diretriz ela se socorre do CBJD. Então, assim, e a gente fazendo um comparativo, se fosse ali, para a gente que milita muito no dia a dia, no contencioso, isso aqui nada mais é que o aditamento, por exemplo, da petição inicial, que obriga o réu a se defender sobre aquele determinado ponto, né? Então, assim, se eu pudesse elencar de todas as passagens da diretriz aquela que eu julgo de maior relevância, eu inevitavelmente mencionaria ali a introdução, que a introdução coloca a diretriz no CBJD. Assim, se eu puder fazer botar em grau de importância, sem dúvida a introdução, para mim, ela é a parte de maior relevância ali na diretriz.
Claro. E assim, João, você entende que existe algum descumprimento mais reiterado, mais corriqueiro? Como é que está sendo essa sua análise da utilização, da implementação dessa diretriz? Olha, se eu pudesse dividir ali numa linha do tempo, né, eu acho que você precisa primeiro do momento educativo, como toda e qualquer nova lei. E, de alguma maneira, a entidade de administração do desporto, eu digo isso no mundo jurídico, de um modo geral, né, quando você coloca uma nova lei em prática, você vê a gente agora, recentemente, essas restrições municipais, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, você é aqui do Rio, Uhum. de pessoas, por exemplo, você não pode ir à praia, ficar na areia num período de pandemia. E você via, num primeiro momento, muito mais uma orientação por parte do poder público para depois você chegar na sanção. Então, se a gente pudesse dividir, eu acho que a gente precisa primeiro de um momento de conscientização, e aí eu acho que tem um papel muito importante dos clubes, que é transmitir esse conhecimento para o atleta, que é outra ponta, para o jogador. Porque se o atleta, embora seja um dever dele também conhecer o regulamento, mas a gente sabe que na prática, assim, isso acaba não acontecendo. Você perguntar para um determinado atleta se ele conhece um regulamento, eu custo acreditar que o atleta conheça, por exemplo, o regulamento de cima a baixo. Ele Uhum. pode ser que ele saiba ali de normas, enfim, determinadas normas, momentos isolados do regulamento, mas, assim, eu acho que, primeiro, essa campanha de conscientização por parte dos clubes é de suma importância, até para a gente poder transmitir esse conteúdo. E é importante também, e aí eu acho interessante, porque o próprio STJD, a gente já tem, inclusive, precedentes nesse sentido. Foram descumprimentos do protocolo de segurança, que num primeiro momento não houve punição, mas depois, numa reiteração, isso acabou havendo a punição específica daqueles que foram denunciados. Mas, assim, eu acho que primeiro a gente está chegando aí quase nessa divisa, nessa fronteira, porque assim, o protocolo também não é algo recente. A gente já tem o Campeonato Brasileiro aí já num estágio mais avançado, o primeiro turno está terminando agora. Sim. Então, na minha visão pessoal, eu acho que a gente está chegando naquele fim, daquele momento de conscientização, porque todo mundo já percebeu e todo mundo já tem que se acostumar a isso, não só no desporto, quando a gente vai ao mercado, a gente sabe que a gente tem que entrar de máscara. Uhum. E aí sim, o segundo momento que eu encaixaria muito mais no momento em que você vai sancionar uma conduta, um descumprimento de um tipo desportivo. Então, se a gente pudesse delimitar no tempo, eu colocaria primeiro esse momento de conscientização e depois no momento que a gente vai começar a colocar em prática, de um modo geral ali, já está sendo colocado em prática para valer o descumprimento das diretrizes, mas é importante, até sobre a ótica de toda e qualquer nova lei, que haja, de alguma maneira, primeiro essa ampliação do conhecimento para as pessoas que estão ali no campo de jogo, enfim, que são os verdadeiros atores do espetáculo, Júlia. Se eu posso classificar dessa forma, eu acho que eu dividiria assim, dessa maneira. Não, com certeza, excelente a sua exposição. Eu vou pedir mais uma vez um momento aqui para a gente cumprimentar o nosso presidente do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, Dr. Leonardo Andreotti, que entrou aqui, nos cumprimentou, enfim, falou que nós somos craques, mas especificamente sobre o seu tema, né, João? Eu posso falar que ele foi o subprocurador-geral também lá do STJD do futebol, até que foi responsável ali pelas primeiras minutas sobre a temática, né? Sobre essa questão de descumprimento dessas normas técnicas, né? Dessa diretriz com cunho referente à pandemia. Então, assim, craque, na verdade, é ele, né? Eu pelo menos, eu aprendi muito, aprendi e aprendo muito com ele, tanto como do meu professor, em diversos momentos, e depois como meu subprocurador-geral lá no tribunal, na quinta equipe, né? E, enfim, e ele continua aí, mesmo um pai recente, ele continua bastante ativo e explanando aí bastante conhecimento dele com a gente. É sempre uma honra. Olha, João Marcos foi o autor intelectual das minutas, craque. Então, eu tô falando melhor time impossível. Melhor time impossível.
Isso aí, deixa eu só fazer uma ressalva. Na verdade, assim, mentor intelectual eu não sou de nada, assim. E aí, dando aí, cumprimentando o nosso presidente, o Léo, na verdade, assim, o Léo, enfim, nosso procurador-geral, Ronaldo Piacente, são pessoas que têm ali a visão do direito esportivo colocado na prática. Então, assim, o próprio Léo, se você sentar para conversar com ele, você vê, isso tudo nasceu numa conversa de princípios, né? Como é que a gente vai encaixar isso? Como é que a gente enquadra essas violações na Lei Pelé? Há um ponto de interseção da própria Lei Pelé com o CBJD. A gente começou a bater um papo sobre princípios, né? Princípios de desporto. E aí, se a gente consegue lá, artigo 2º, inciso 11, princípio da segurança, não, tá aí. Aí foram coisas que a gente conseguiu, como se fosse ali numa brincadeira de Lego, de encaixe, né? Como é que eu encaixo, então, o princípio da segurança na diretriz técnica? Em que momento a gente vai harmonizar isso? Existe alguma outra questão jurídica, por exemplo, responsabilidade civil, a gente consegue encaixar a responsabilidade civil nessa leitura, vamos dizer assim, nessa fotografia? E aí a gente foi, na verdade, maturando esses pontos, né? Juntando esses vários conceitos jurídicos para chegar aí sim num produto final. Mas assim, eu não sou mentor de nada. Eu tô falando de uma pessoa e com uma pessoa que são enfim, os percussores aí dessa questão da aplicação prática, né? Dessa diretriz operacional. Perfeito. Boa, Lego de esportivo, pois é. Enfim, e realmente, como você abordou a Lei Pelé, depois eu até tenho não sobre a diretriz técnica, mas quando eu era subordinada na equipe do Léo, ele também, exatamente sobre a Lei Pelé, ele me deu um outro panorama de visão e interpretação justamente do 191, que era esse artigo que a gente vem falando, né? Que você estava falando da importância do 191. E o 191 realmente ele é muito importante porque ele é como se fosse um guarda-chuva, né? Aqueles incisos ali, desde o primeiro, que é a lei, e o terceiro, que fala exatamente de regulamentos e regras e tudo mais, ele é exatamente o artigo capaz de inserir todas as demais normas, né? Como é que eu vou dizer assim? Nas obrigações da agremiação e de todos os demais jurisdicionados, né? E aí... E você vê, Júlia, assim, só fazendo assim, um complemento naquilo que você falou, quando essa situação veio à tona, isso foi uma outra questão também, objeto de reflexão. Porque, assim, até então, é incomum, pelo menos era incomum até o ano passado, a gente fazer denúncia, por exemplo, denúncia de atleta por descumprimento de regulamento. Assim, eu não sei, né, era muito raro, assim, eu nunca tinha visto. E eu confesso que num primeiro momento, assim, quando ali interpretando a diretriz e olhando um pouquinho para o CBJD e tentando dentro desse encaixe, dentro desse Lego, né, tentar encontrar esse momento de harmonização dessa conduta no descumprimento, por exemplo, pelo atleta, onde é que eu vou encaixar isso no 91, 258? E aí eu digo assim, a minha primeira reação inicial, isso sem aprofundar, é como se fosse ali numa entrevista responder de bate-pronto. 191, mas 191 denuncia atleta no 191. Eu falei, mas porque o 191 ele tem toda a cara ali de entidade prática, né? Agremiação. Exatamente. Alguma instituição, né? Digamos assim. Exatamente. Foi quando aí e aí o próprio parágrafo 2º do 91, quando ele diz, olha, quando ele faz a distinção, infração cometida por pessoa jurídica, né? E aí ele faz aquela questão da distinção das penas. Eu falei, opa, peraí. Se ele está fazendo menção e faz essa distinção, infração de prática cometida por pessoa jurídica, se ele está ressalvando, é porque o 91 ele também admite a possibilidade de aplicação, eu digo ali, do seu conteúdo, da sua essência, também é uma pessoa física. Assim, não é uma equação muito fácil de se resolver, porque assim, dentro dessa reflexão, eu confesso que eu ficava transitando. E aí, citando aqui um exemplo específico, por exemplo, se a gente começar a pegar ali a diretriz, o grosso dela ela está muito mais voltada para a entidade prática, por exemplo, do que para o atleta. Mas ali, eu vou citar aqui, por exemplo, um determinado trecho específico, quando ela proíbe a troca de camisas dos atletas. Não. E aí foi naquele momento que me gerou essa reflexão. Eu falei, olha, troca de camisa, na verdade, ela, ainda que você tenha uma responsabilidade por trás, por parte da agremiação,
que a agremiação tem todo aquele conceito de, enfim, culpa em vigilando, culpa em eligendo, quer dizer, não tanto em eligendo, mas em vigilando nesse caso, né? E você, como advogado trabalhista, né, Júlia, conhece muito bem esses conceitos, né? Então, assim, dentro desse conceito de culpa em vigilando, na medida que o atleta ele descumpre o protocolo, a aplicação, o descumprimento, ele se dá pela pessoa física ou, na verdade, ele é um representante da entidade prática e aí o descumprimento se dá pela entidade prática desportiva? Assim, foram situações novas. Eu confesso a você que eu até hoje ainda fico pensando sobre isso, né? Eu fico ali entre 191, 258 e tudo mais. Assim, eu acho que o próprio passar do tempo, ele vai dar para a gente ali, ele vai acabar servindo um pouco de balizador, de um modo geral, para todas essas nossas perguntas. Ele fazendo até um paralelo, por exemplo, que a gente também, eu costumo recorrer muito a esses exemplos da área trabalhista. Você vê, a reforma trabalhista em novembro de 2017, ela meio que foi colocada ali como se fosse um Frankenstein. E aí, dentre aquelas várias reflexões que nós, advogados, fazíamos, né? Não, mas como é que eu coloco isso na prática? No horário de sucumbência, como é que isso vai ficar no futuro? Então, assim, só o tempo para dizer como é que a gente vai fazer esse encaixe, como é que vai ficar essa receita final em relação a esses enquadramentos, né? É claro que a justiça esportiva a gente vai ter uma resposta muito mais rápida, até por conta dessa característica, exatamente, da celeridade e tudo mais, mas assim, são coisas que eu fico muito curioso. A gente fica acompanhando ali a inclusão dos processos em pauta, até para poder saber como é que vai ser o desfecho e, de alguma maneira, ali crescer no nosso exercício acadêmico, né, Júlia? Porque eu costumo dizer que aqui não ninguém está aqui. Eu não quero ter razão nas coisas, eu quero, assim, ter o meu juízo de valor e fomentar o debate. E aí, sim, com base naqueles meus conceitos, naquilo que eu entendo, trazer essas discussões para a academia, para o campo acadêmico, e aí sim, com pessoas do seu naipe, do naipe do Léo, e tantos outros, certamente, que estão aqui nos assistindo, a gente fazer essas reflexões em conjunto para tentar ver como é que a gente encaixa, como é que a gente não encaixa. Então, esse é que é o grande desafio. Eu vou além, né, João? A gente já tinha um desafio, né, antes, digamos assim, não antes, porque a pandemia veio antes, mas com um mandato novo, com toda uma composição praticamente nova, a gente já encararia o desafio natural de debater questões, às vezes, já pacificadas pelo mandato anterior. Eu, pelo menos, passei por isso numa sessão recente, né? Assim, questões, às vezes, até muito batidas e extremamente pacificadas, quando a gente aborda e tem toda uma discussão, né, de ideias num âmbito, numa composição nova, já vem novas ideias, novos prismas e aquilo ali, às vezes, não precisa nem de uma pandemia, de uma diretriz técnica operacional para causar toda essa situação, né? Toda essa inovação em termos de entendimento, de compreensão, de visões. Aí, não é à toa que a gente tem a mudança aí de julgados, né? Da forma majoritária e tudo mais. Mas, assim, ainda a gente ainda tem essa mudança de composição, esse novo mandato, em meio a uma pandemia, com essa diretriz técnica, como você muito bem disse, ainda sendo material de adaptação, de aprendizado, de debate, de constante questionamento, né? Então, assim, eu acho que também tem toda uma soma de fatores que traz aí digamos, essa questão a mais para esse contexto que já seria extremamente atípico, peculiar, né? E a gente estava falando especificamente sobre a Lei Pelé. Eu até vou tomar a liberdade aqui de falar bem rapidinho. Eu, por exemplo, lá atrás, eu tive uma situação com o nosso presidente, o doutor Leonardo Andreotti, que ele como subprocurador, né, e eu subordinada a ele, eu perguntei sobre uma situação atípica na época, que era a utilização de telefone pelo banco. Enfim, eu fiquei ali meio sem saber muito como classificar também, como tipificar. E foi justamente
a conjunção da Lei Pelé com as regras do futebol, e sob uma ideia e orientação do Dr. Leonardo Andreotti, que fizeram ali com que eu pudesse construir uma fundamentação capaz de gerar aquela denúncia, né? Aí eu te pergunto, eu acho que vai nesse mesmo sentido, mas como é possível a gente conjugar essa diretriz com a Lei Pelé especificamente? O que você tem a dizer sobre isso? Assim, eu diria a você ali, de bate-pronto, que o maior ponto de convergência dela com a Lei Pelé é o princípio da segurança, porque a diretriz é toda ela calcada num princípio de segurança para garantir ali a integridade física de todos aqueles participantes do espetáculo, e aí, quando eu digo participantes, ela vai desde o atleta, desde o jogador, até a comissão técnica, a imprensa, gandula. Então, assim, o princípio da segurança, para mim, é o que eu vejo mais assim, de maior relevância ali na própria diretriz com a Lei Pelé. Mas, assim, se a gente for também dar uma olhada, essa questão por exemplo, o próprio Regulamento Geral das Competições, ainda que a gente esqueça ali, deixe de lado um pouco a diretriz, né? Você vê, o princípio da segurança, ele já vinha no próprio RGC de 2020, você tinha lá no artigo 7º, né, no inciso 9, por exemplo, aqui eu cito a obrigação do clube mandante, quando ele diz lá, compete ao clube detentor do mando de campo zelar pela segurança dos atletas, comissão técnica, árbitros, assistentes, profissionais. Então, assim, isso não é uma novidade, a diretriz. Assim, a diretriz ela vem nesse contexto de pandemia, mas a segurança em si, ela não apareceu agora, ela não brotou no mundo esportivo por conta da diretriz, não foi isso. Ela já vinha desde lá de trás, desde a sua, enfim, criação, lá em 98 e tudo mais, até os dias de hoje. E aí você consegue encontrar esses respingos desse princípio da segurança nos regulamentos. E aí, se a gente. Eu citei aqui, na verdade, Júlio, o 7º, o inciso 9º, mas se a gente for buscar aqui vários outros exemplos no próprio RGC de 2020, a gente vai encontrar aqui alguns impactos do princípio da segurança no Regulamento Geral das Competições. Então, assim, é um princípio que ele é inegociável e indisponível. Assim, não se pode dispor no âmbito desportivo desse princípio da segurança. Não se pode, por exemplo, relativizar o princípio da segurança. E aí você vê, quando você pega ali, vai pegar um RGC e vai estudar ele de ponta a ponta, você vai encontrar várias passagens do RGC valorizando e prestigiando esse princípio. Então, acho que esse é um ponto ali importante se destacar, e como eu falei, não é nenhuma novidade, a diretriz não está inovando, isso é assim desde que a lei foi criada, e é com base nesse princípio que a própria CBF faz os seus regulamentos. Isso eu não tenho a menor dúvida, Júlio. Com certeza. Em primeiro lugar, sem dúvida, é a segurança, né? Ela que permite toda a atuação restante. Olha, eu descobri que temos pessoas nos assistindo do Canadá. Então... Tenho, aliás, do Canadá, eu vou até fazer aqui um registro, até o Sérgio, um amigo meu. Sérgio foi estagiário aqui do escritório também comigo, com o Maurício Corrêa da Veiga e outras pessoas foram formadas aqui dentro, né? E na verdade, um querido aí, um amigo nosso também. Estou vendo que ele entrou aqui. Um abraço para ele. E o professor Domingos Zainag também nos assistindo, uma honra. E, além disso, uma honra sem tamanho. Diversos outros coordenadores, enfim, membros filiados que eu pude observar aqui. Vou cumprimentar todos e agradecer aí a estarem nos assistindo, estarem acompanhando e comentando aqui. Inclusive, E mandar um abraço para o Fernando, amigo meu também, que está aqui vendo. Então... Um abraço também para o professor Zainag também, para o Luiz Guilherme, para a família toda. Exato, todo mundo. Então, na verdade, se alguém quiser também fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, tem até um campo aqui com pontinho de interrogação ali embaixo também, ou mesmo nos comentários, fica à vontade. Mas, não, de fato, assim, a questão da segurança, ela, no próprio artigo 7º que você mencionou, ela é mais uma vez, enfim, colocada, né, como questão fundamental
inegociável, exatamente do jeito que, que você expôs. Olha, o nosso presidente está falando aqui, ó, Caio Portela está aí também, João, craque também. Enfim. O Caio, na verdade, é lá da Comissão Atlética Brasileira de MMA. A gente teve uma aula agora. A minha MMA, na verdade, é o próximo artigo que eu vou me dedicar, Júlia. Tem uma Ai, que questão muito bom! interessante que a gente deu uma aula agora na ESA recentemente, que é, na verdade, a regulação privada do desporto. Eu acho que o MMA ele tem um modelo pioneiro aí, mas isso a gente deixa para uma próxima oportunidade. Mas o Caio, na verdade, é quem comanda a Comissão Atlética. Caio, Luiz Felipe, pessoal todo, Poxa, craques que aí máximo. Eu já tive uma oportunidade de assistir uma palestra, mas tem alguns anos já. E, de fato, toda a abordagem, né, do MMA para essas questões, digamos assim, disciplinares, é uma coisa muito interessante e muito diferente do que a gente está acostumado até então, né? Então, eu acho muito legal e, nossa, já estou ansiosa pelo seu artigo. Pelo seu próximo artigo. Aí começam as minhas cobranças, enfim. Mas vamos lá. E você estava falando no início, João, sobre a interseção da diretriz com outros ramos do direito, né? Você chegou a comentar, assim, ainda que de forma mais superficial, mas tem alguma, como é que eu vou dizer, algum ponto de interseção ou alguns que você acha que merecem destaque também? Eu vejo alguns, sim. Assim, se a gente pegar, por exemplo, o paralelo da própria, trazendo aqui de novo para a minha zona de conforto, tá, Júlia? Para Para a própria nossa. área trabalhista, para a nossa, né? Você pegar, enfim, o entendimento do próprio TST na súmula 331, que depois acabou se transformando lá no quinto A da Lei 6.019 de 74, que é a culpa em vigilando e a culpa em eligendo também na própria prestação de serviços. A gente dá uma olhadinha no RGC, na diretriz, são coisas em comum. E aí é um conceito clássico ali de responsabilidade civil, você responde pela tua ausência de fiscalização. Então, se a gente pegar também o próprio 932 do Código Civil, são pontos que a gente consegue harmonizar bem, não só no âmbito desportivo, como em outros ramos do direito. E aí, quando a gente está dizendo que o clube mandante, por exemplo, tirando aqui, fazendo menção ao outro trecho da própria diretriz em relação a todos os passamentos de coletiva de imprensa e tudo mais, se o clube ele não fiscaliza, permite ali um número maior de pessoas na coletiva, e aí comprometendo, inclusive, a saúde, eu digo, das pessoas que estão ali envolvidas, o que ele está fazendo é deixar de exercer a fiscalização que competia a ele. E o clube também, numa situação em que há um descumprimento, e aí vamos dizer concomitante, não só por parte do clube, como do atleta. Naqueles casos clássicos de troca de camisa, que é ali algo quase que cultural no É futebol. cultural, As é pessoas, isso que eu ia não falar. é? Então, você virar, por exemplo, um jogador e dizer para ele, olha, você não pode trocar camisa depois do jogo. Eu acho que a pessoa vai meio que até no automático, né? Terminou o jogo, mas assim, esse é o dever do clube na fiscalização. E até que ponto, e aí também é uma outra discussão interessante, quando há o descumprimento por parte do atleta. O atleta ele descumpre porque ele troca, e o clube, de sua parte, descumpre porque não fiscaliza. Então, assim, se a gente consegue ver ali vamos dizer assim, uma característica de responsabilidade civil nesse caso. E aí enfim, responsabilidade civil ela é comum, como eu falei, enfim, no direito do trabalho, no direito civil e, sobretudo, agora, no direito esportivo, na verdade. Não agora, como a gente estava falando isso no princípio, mas Uhum. agora isso está cada vez mais em voga, em evidência. Entendi. E vários artigos e várias normas vai ser exatamente isso que você falou, né, João? Que você começou a explicar. Tem toda uma cadeia, digamos assim. Exemplo, agora também fora da diretriz, como isso já é a nossa prática, aquela responsabilidade sobre o gandula, né? Do gandula, da agremiação que tem que dar o treinamento e fiscalizar. E depois tem ainda o inciso, ele ainda atribui uma responsabilidade à federação que tem que fiscalizar o treinamento dado pelo clube, enfim. E aí vai, a gente realmente já tinha essa estrutura, digamos assim, né? E ela agora se repete aí no que tange a essa diretriz, essa questão da cadeia, né? De que toda a responsabilidade ela realmente tem ali
cada partícipe tem o seu grau de responsabilidade, né? E outra situação que você abordou no início também, João, foi a questão de outras modalidades, e a gente estava falando aqui até agora sobre outros países, né, outras modalidades que, de repente, têm essas normas um tanto quanto diferenciadas. Por mais que a norma abordada no seu artigo, né, isso até no título, seja da CBF, você entende que pode traçar um paralelo aí com outras modalidades? Como é que você vislumbra essa questão da diretriz, ainda que especificamente do futebol brasileiro, né, para além do Brasil e para além do futebol? Boa pergunta, Júlia. É interessante, porque a gente tem aquele velho hábito, é quase que um vício, quando a gente pensa ali no desporto, quando alguma questão prática é colocada ali para a gente resolver, a gente inevitavelmente associa ao futebol. Isso é quase que uma reação nossa, de um modo geral, a fazer esse paralelo. Mas, por exemplo, e aí a gente é claro que se a gente pegar ali no futebol, a gente sabe como é que o futebol tem voltado, mas acho que o mais importante, e o exercício de reflexão que tem que ser feito nesse momento, em relação a outros esportes, e talvez sair um pouco aqui do nosso, vamos dizer, minha esposa costuma falar isso muito pro meu filho, né? Ele vai pensar um pouco ali na casinha, né? E aí, na verdade, acho que o nosso dever é justamente fazer o contrário, é pensar fora da casinha. Então, assim, a gente tem outros, é uma pergunta que eu faço, outros exemplos, assim, mundo afora, em relação ao descumprimento de protocolo de segurança, porque o descumprimento do protocolo de segurança é quase que isso parte da OMS. É um conceito, é uma organização mundial de saúde. E aí você tem, em cada país, você adota aquelas diretrizes da OMS de acordo com a situação pandêmica, de acordo com a realidade de cada país. Mas você vê, a gente discutia isso muito lá no nosso grupo. Por exemplo, paralelo da NFL, que eu achei muito interessante. E você vê que a própria diretriz da nossa brasileira, aqui da CBF, ela é até um pouco mais amena, um pouco mais suave. Você vê que na própria NFL, o próprio treinador ele tem que ficar de máscara. Isso ele é obrigado. Ele não pode, ao contrário, e aqui a gente tem na diretriz ali as exceções, não só para o treinador, para aqueles jogadores que estão aquecendo ali, jogadores que estão atrás do gol, enfim, fazendo aquele aquecimento tradicional ali do segundo tempo, para ver quem vai entrar, para ver quem não vai entrar. Então, assim, para esses casos, a norma excepciona. Ela diz, olha, o treinador ele pode ficar à beira do campo, isso todo mundo que assiste o futebol, a gente tem visto isso. Mas você vê, e na NFL não pode isso. A gente teve até agora, nesse domingo, foi inclusive uma punição bem expressiva do próprio Tennessee Titans, né? Que foi uma multa de $350 mil, tá, por violação de descumprimento de protocolo de segurança. E aí lá também, e a gente recorrendo um pouco ali às notícias e as informações que são divulgadas, a gente percebe que o modelo americano, assim, eu não estou querendo trazer aqui o modelo americano para ele servir de referência para o nosso, longe disso, porque são realidades completamente diferentes, realidades culturais distintas. Mas você vê, no modelo americano, você tem não só a punição da franquia, como a punição, por exemplo, do técnico, que descumpre ali o protocolo de segurança e permanece ali à beira do campo sem a máscara. Então, assim, a gente teve no princípio da NFL, se não me engano, a primeira e na segunda rodada, aplicações de multas severas a treinadores, inclusive multas que giravam na casa dos seus $100 mil. Eu não estou querendo fazer câmbio aqui para poder tentar fazer um paralelo com a nossa realidade, mas, assim, $100 mil também, ainda que você considere a realidade americana, são valores expressivos. Então, você vê, assim, um movimento mundial, e aí não só no futebol, como em vários outros esportes, no sentido de cada vez mais levar, eu digo, aos gramados, às quadras, às piscinas, né? Ali o preservar, na sua essência, a segurança do atleta, do competidor. Então, eu achei interessante esse paralelo da NFL, se tem inclusive alguns casos aqui até no próprio artigo, a ideia era pensar um pouco além do futebol, e foram casos que despertaram um pouco ali a minha curiosidade
e aí e que de fato me fizeram perceber que a gente tem, inclusive lá fora, um rigor até maior do que nós temos aqui no futebol. É. A gente tem, inclusive, recentemente eu li também, João, foi o que você falou, não dá, comparar o incomparável, né? Até, enfim, em termos não só pecuniários de poder aquisitivo, né, financeiro e tal, do que da própria estrutura em si. Mas, por exemplo, a gente viu aquela chamada bolha da Disney na NBA, né? E foi tido como um case de sucesso. Eu acho impensável que a gente fizesse alguma coisa perto, parecida, né? Mas eles, enfim, houve a predisposição ali de isolamento total, né, de todos os partícipes e até agora, como era de se esperar, foi ali um case de sucesso, né? Foi tido como aí o mais eficaz, digamos assim, né? Dentre essas medidas, essas tentativas. E outras. Eu te dou aqui até, Júlia, assim, até, desculpa te cortar, por Não, imagina. exemplo, no próprio MMA que a gente conversou agora. Você vê a Ilha da Luta lá em Abu Dhabi, enfim, com todo um protocolo de segurança rígido. A gente teve agora, recentemente, o Borrachinha lutou pelo cinturão também agora em Abu Dhabi. Então, assim, e na verdade o MMA é curioso, porque o MMA foi o primeiro esporte a voltar dentro dessa observância desses protocolos de segurança. Então, assim, você vê cases de sucesso. Eu acho que o MMA é um deles. A própria bolha da Disney, da NBA também foi outro. E são ali, talvez, casos e pioneiros, enfim, que servirão ali como um grande aprendizado para a gente. Eu não sei, eu espero que a gente não passe por isso novamente no futuro, né? Chegar com uma situação como essa, a gente tem que pensar em futebol e o desporto, do modo geral, sem público, sem plateia. Mas, assim, de alguma maneira, se a gente passar por isso no futuro, a gente já tem, e no futuro próximo, a gente já tem ali alguns exemplos que certamente nortearão um pouco as nossas avaliações e diretrizes no futuro, né? Com certeza. Eu até estou procurando aqui o nosso ex-presidente, Dr. Gustavo Delbin, ele, lá mais para o início da pandemia, quando a gente ainda nem tinha tido o retorno das competições ainda, aqui, ele chegou a fazer um artigo para a nossa coluna extremamente interessante que abordava exatamente todas, como é que eu vou dizer assim, a maior parte de todos os posicionamentos de modalidades e a nível tanto nacional como internacional, enfim, ainda sob uma abordagem um pouco mais referente ao retorno, né, e da forma de retorno, mas que é como se fosse um preâmbulo para o que você traz hoje, né, que são já as normas de segurança com já o retorno das competições, e naquela época a gente ainda não sabia quando se daria o retorno do futebol no Brasil, né? E, de certa forma, a gente, a leitura até conjunta, né, daquele artigo com o seu, ele dá exatamente essa visão, né, do deslinde, né, ao longo da pandemia, desse retorno, depois dessa diretriz técnica, e como é que está sendo aplicada, né, e com base assim, a fundamentação, né, toda essa discussão que vocês trouxeram aqui no início, você e o Léo. Enfim, acho até interessante para quem está nos assistindo a gente indicar também a leitura de outros artigos que se complementam, né, dessa nossa coluna. João, tudo que é muito legal, entretém a gente, vai passando muito rápido. A gente já tem aí 45 minutos de live. Eu vou já, enfim, pedir para você tecer suas considerações finais e para a gente poder, enfim, se despedir antes que o próprio Instagram faça isso pela gente. Enfim, fica à vontade para, enfim, falar sobre as suas considerações finais, e cumprimentar ali diversos colegas que eu acho que estão ali se manifestando. Fica à vontade.
Eu queria primeiro agradecer as pessoas que estiveram aqui. Eu vejo, inclusive, pessoas amigas assim, de muito tempo, que eu não vejo há bastante tempo, mas a tecnologia tem disso, né? Nos aproxima de alguma maneira. Mas, assim, o meu recado final, Júlia, na verdade, é muito mais um agradecimento ao IBDD. Eu acho que quando a gente tem esse espaço aqui do IBDD para colocar questões jurídicas, acadêmicas e fomentar esse debate, assim, não só nesse espaço, eu acho que o IBDD tem feito um papel importantíssimo, eu digo, no crescimento e na maturação do direito esportivo. Os eventos de sexta-feira também, a gente teve um evento agora, sexta-feira passada, muito bacana, e a gente acaba, você vê, no evento agora de semana passada, foram diversos representantes de entidades de prática desportiva, falar como é que é a realidade no clube. E a gente, através desse espaço, consegue amadurecer ideias e formar ali, vamos dizer assim, um pensamento jurídico, ainda que com as suas divergências, o que é absolutamente salutar. Então, na verdade, é muito mais um agradecimento, agradecer também ao Léo. O Léo é um cara fantástico, costumo dizer lá no nosso grupo 5, eu falo, Léo, eu sou teu cabeça de área, você fica ali como camisa 10, dizendo para onde é que eu tenho que correr, que eu vou atrás. Então, assim, agradecer ao Léo. O Léo é um cara muito bacana, de um carisma enorme, e você precisa de uma pessoa como ele também para exercer esse tipo de liderança carismática, a pessoa reunindo aqui amigos. Então, assim, o meu recado final é um agradecimento a você também, né, Júlia, que fomenta também ali esse nosso raciocínio. A gente acaba sendo forçado a produzir esses conteúdos jurídicos para poder colocar isso aqui em prática. E como eu falei na minha última live, eu assim aconselho a todas as pessoas se filiarem e fomento também que as pessoas se arrisquem a escrever um pouco, enfim, trazer essas questões aqui para o campo jurídico para debater nesse ambiente aqui de altíssima qualidade. Então é muito mais o agradecimento, Júlia. Quando precisar, pode contar com a gente. Se estiver faltando alguém, dizer, João, estou precisando de um artigo aqui, quanto tempo você consegue? A gente corre, não tem Isso. problema não, a gente Eu faz te de tudo. amo, João. O problema dos amigos é isso, porque a gente abusa. João, eu que agradeço. Eu adorei que, coincidentemente, a nossa escala, né? Eu ia conduzir a sua live, fiquei muito feliz com o tema, porque realmente é uma coisa que a gente gosta muito, que a gente se dedica e se empenha ali, né, diariamente, praticamente. Então, é sempre bom esses novos debates. Eu até vou tomar liberdade aqui. O artigo do qual eu me referi, sobre o qual eu me referi, do Dr. Gustavo Delbin, nosso ex-presidente, é o Novo Normal do Esporte. Ele foi publicado no dia 27 de maio de 2020. Então, você vê que exatamente, né, como eu disse, tem essa questão desse paralelo que a gente pode traçar com a abordagem lá e hoje, né, já com a implementação dessa diretriz. Eu que te agradeço, sempre um prazer. Você realmente é um amigo e um colunista com o qual a gente pode contar e, enfim, sempre aí traz uma visão extremamente especial sobre o tema que a gente já está familiarizado, acostumado, né? E ainda assim, seus artigos são objeto de muita reflexão e debates extremamente agradáveis como que a gente pôde ter hoje. Já estou ansiosa pelo próximo da MMA e, enfim, eu vou tomar liberdade também de falar da Babi, né, uma amiga em comum que a gente tem, que o Direito Esportivo me deu, que está aqui nos cumprimentando, já comentou aqui novamente, uma grande amiga. Ah, legal. A Bárbara, gente finíssima ali. Beijão para ela. Exato. Beijo, Babi. E é isso. Realmente, assim, não posso falar de forma melhor que você o quanto eu sou grata ao IBDD, o quanto essa chancela e esse espaço de debate, de aprendizado constante é extremamente importante, é extremamente benéfico no nosso dia a dia, no nosso aprimoramento, enfim. E eu também sou muito grata ao IBDD. E grata a você, e eu acho que é isso. A gente já fez muitos agradecimentos. A gente continua, então, com a coluna Amanhã Tem Publicação, né? E quinta tem a live referente à publicação de amanhã. Para quem tiver alguma dúvida de como se filiar, ou quiser saber mais sobre o projeto da coluna e das lives, tudo isso está no site do IBDD, né? www.ibdd.com.br.
e vale a pena ir lá conferir. Tem muito conteúdo Sem excelente, dúvida. como o artigo que a gente comentou hoje do Dr. João. É isso, gente. Tchau, boa noite. Obrigada, João. Até a próxima. Tchau, Júlia. Tchau, pessoal. Obrigado a todos aí.